estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas o que, igreja? Mas Cristo vive em mim. Fala assim, Cristo vive em nós. Fala para o seu irmão. E aí, se Cristo vive em nós, olha o que Paulo fala. Então a vida que eu vivo agora, que é de Cristo, no corpo, vivo-a pela o quê? Pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A cruz não foi apenas um instrumento de morte. Guarda isso. A cruz não foi apenas um instrumento de morte. Foi o maior marco de transformação da história. Nela, Jesus Cristo não apenas morreu por nós, mas abriu um novo e vivo caminho. Vou repetir. A cruz não foi apenas um instrumento de morte. Além disso, foi o maior marco de transformação da história. Nela, Jesus Cristo não apenas morreu por nós, mas abriu um novo e vivo caminho. Diga assim, vamos viver uma vida nova em Cristo. Fala para o seu irmão. Muitos celebram a cruz, cantam sobre a cruz, pregam sobre a cruz, mas a pergunta central é: primeiro, como podemos viver, como devemos viver depois da cruz? Como? Que tipo de vida ela nos exige? Que padrão ela nos estabelece? Muitos celebram a cruz, cantam sobre a cruz, pregam sobre a cruz, mas a pergunta central é: como devemos viver depois da cruz? Que tipo de vida ela exige e que padrão ela estabelece? A cruz não é só um evento para ser lembrado, mas uma realidade para ser vivida. Gálatas 2:20 diz que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você precisa aguardar isso. Eu preciso tomar algumas posições, porque eu necessito viver agora no governo de Cristo. Viver no governo de Cristo é viver depois da cruz. É entender que agora a gente passou daquela posição aonde a nossa vontade ela imperava, aonde a gente achava que Deus está aí para fazer somente as nossas vontades, que eu não preciso ter direcionamento, que eu não preciso ter regra, que eu não preciso ter deveres, mas não, se Deus me chamou, eu tenho que viver e Ele vai fazer a minha vontade, eu só tenho que recebê-lo como meu Senhor. Não, viver depois da cruz é entender a mensagem da cruz, que é sacrifício, que é entrega a Moisés, e principalmente amor, porque quem ama se entrega pela pessoa amada. Você não se entregaria pelo seu filho? Talvez pelo seu esposo, talvez pela sua esposa, para o seu filho, eu tenho certeza que sim. Pelos seus pais? Porque quem ama, sacrifica. Sacrifício é o maior sinônimo de amor. Você não conhece a história que o homem deixou de fazer a sua faculdade para que a sua mulher fizesse, ou vice-versa? Que a mulher deixou
ajudou o seu marido para que ele terminasse a sua faculdade, para que eles vivessem bem. E muitos desses, depois de estarem lá em cima, larga a mulher para arrumar outro, e larga o marido para arrumar outro. Mas o amor, o sinônimo, a mensagem da cruz é sacrifício, é entrega. Então, quando a gente é sacrificado junto com Cristo na cruz, nós passamos, ressuscitamos com Ele e vivemos depois da cruz em ascensão, como foi pregado domingo pela manhã aqui, passado. Quer dizer, subir com Cristo, nos elevar com a presença dEle, vivemos em novidade de vida, vivemos de uma maneira diferente, de uma maneira onde Cristo reina sobre nós, onde Cristo é o Senhor, onde Cristo tem a diretriz e nós respeitamos e obedecemos. Como Paulo fala lá em Romanos 1, que eu sempre digo, que ele diz que ele era servo do Evangelho, servo do Deus vivo, chamado para ser apóstolo, mas foi separado para viver, pregar o Evangelho. Se você começar a entender que agora você precisa viver depois da cruz, e que você precisa entender que o dever é viver depois da cruz, o seu dever agora não é mais viver antes na sua vontade, mas depois da cruz. Morri com Ele, ressuscitei. Isso deveria acontecer no nosso batismo, sabia? No batismo tinha que acontecer isso. Por isso que tem igrejas que para batizar prepara bastante a pessoa para que ela entenda isso, que esse ato é um ato de fé e muito importante. Porque Paulo em Romanos 6 diz que quando fomos batizados com Ele, morremos com Ele e ressuscitamos com uma vida nova. Que o pecado não domina mais a nossa vida, porque nós o quê? Nós morremos e ressuscitamos. Então o batismo é um sinônimo muito importante, é um ato profético de morremos como Cristo morreu, e quando levantamos, nós ressuscitamos para viver em novidade de vida. Vivermos depois da cruz, na graça, num favor que não merecemos. Então nós devemos viver depois da cruz. Que tipo de vida ela exige? Que padrão ela estabelece? A cruz não é só um evento para ser lembrado, mas uma realidade para ser vivida. Primeiro ponto, olha, então são 3 coisas que precisamos fazer. São 3 momentos que nós precisamos viver depois da cruz. O primeiro ponto, que depois da cruz, morremos para o pecado. Diga assim, precisamos morrer para o pecado. Fala para o seu irmão. A cruz marca, o fim de uma velha existência. Como nós dissemos, o velho homem, quando nós encontramos com Cristo, ouvimos a palavra, tomamos a posição de viver com Cristo e se batizar, o batismo é importante demais. E aí quando você levanta, você se torna uma nova criatura. Então o velho homem foi crucificado. O velho homem não vai mais existir. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Romanos 6,6, coloca aqui. Eu já dei aí a mensagem para vocês, né? Já dei os versículos, então coloca por favor. Já deixa aqui já o próximo. Estou igual os outros aqui, igual os outros pastores. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado. Com quem? Com ele. Para que o corpo pecaminoso seja o que, igreja? Destruído. De modo que deixemos de ser escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Romanos 6. Quando nós tomamos essa posição, você sabia que um dos momentos mais difíceis de um crente é depois que ele se batiza? Já viram que muitos que se batizaram hoje não estão nem na igreja mais? As pessoas dizem assim, caramba, é tão difícil de se batizar, caramba, que dificuldade eu tenho de batizar, aconteceu isso, aconteceu aquilo.
Aí ela pensa que quando vai se batizar, tudo vai ficar mil maravilhas. Gilda, piora 1000 vezes. Né, pastor Hermes? E muitos não conseguem. Tem uns que até voltam para o reino, para o evangelho, e outros nunca mais voltam. Eu conheço várias pessoas, eu batizei muitas pessoas dessa igreja, muitas e muitas. Eu, quando era obreiro de uma outra igreja, eu também participava do batismo lá, e eu vi que muitos que se batizaram, nunca mais foram para a igreja. Porque quando é colocado em você a marca de Cristo, você arruma um inimigo. Mas é um inimigo declarado. Antes ele está só em um culto, velado. Mas quando você recebe a Cristo, na verdade é Cristo que nos recebe. A gente recebe a fé em Cristo, como Hebreus diz, nós recebemos a fé em Cristo. E aí, quando nós recebemos a fé em Cristo, a gente começa a viver uma nova vida. E nessa vida nova, precisamos selar essa vida nova com o batismo. E aí Paulo fala que acontece isso. Você se torna uma nova criatura. Você morre com Cristo e ressuscita com Ele. E aí vem as tentações, aí vem as provações, e muitos não aguentam. Muitos pensam que viver um cristianismo é fácil. Não é fácil. Viver verdadeiramente o cristianismo não é fácil. Abdicar das suas vontades, da carne que parece coisas boas, mas não são. Então, quando a gente entende que a cruz não foi feita para melhorar o velho homem, mas para matá-lo. Diga assim, tem que haver morte. Fala para o seu irmão, tem que morrer. O Senhor não quer aperfeiçoar você, Ele quer que você morra para que você se torne perfeito. Só você sendo uma nova... Irmão, enquanto nós não entendemos que temos que ser uma nova criatura, que as coisas velhas, os velhos costumes, os velhos hábitos precisam ser tirados das nossas vidas, senão nunca o novo vai entrar se o velho continuar. Diga assim, o novo só entra se o velho sair. Fala para o seu irmão. Você só será, mas em que sentido? Você só será uma nova criatura quando a sua velha criatura sair de você, quando ela morrer, for sepultada. O velho homem, a velha mulher, eles precisam ser arrancados, e só você pode fazer isso. Diga assim, só você pode arrancar esse velho homem na tua vida. Fala para o seu irmão. Então, depois da cruz, morremos para o pecado. O que é pecado? É errar o alvo. O pecado é você não viver mais a vontade de Deus, é desobedecer a palavra de Deus, aquilo que Deus nos diz. Não é pecar, porque pecar todo mundo peca. O problema é que é a prática do pecado, a prática do erro. Se você identificou, tira. Então a cruz não foi feita para melhorar o velho homem, mas para matá-lo. Eu quero mostrar para você algumas verdades espirituais. Você quer anotar aí? Anota na tua cabeça, anota no papel, mas não esqueça quais são essas verdades espirituais. Qual é a primeira verdade espiritual? O pecado não é mais senhor da sua vida. Você pode dizer isso? O pecado não é mais senhor da minha vida? Fala. Fala agora para o teu irmão, meu irmão, o pecado não é mais... O pecado, fala assim, a prática do pecado não é mais senhor da sua vida. Fala para o seu irmão. A velha natureza não comanda, não governa mais a sua vida. O que é velha natureza? É aquelas coisas que você tinha, né? Que você, não, isso aqui não vou tirar não. Você sabe que isso está prejudicando a sua vida, né? Quer ver? Vou dar um exemplo. Tem gente que é muito carrancudo, né? Tem gente que nunca quer dar o braço a torcer.
Tem gente que nunca está errado. Fala assim, você é um desses? Fala para o seu irmão. É a velha natureza governando. Em toda discussão você quer vencer, você quer ganhar as discussões. Você nunca diz, poxa, você tem razão. É difícil, né? Mas temos que aprender. Porque você não é o tutor da sua vida agora. Você não governa mais da sua vida, quem governa é Cristo. Então a vontade de Cristo tem que prevalecer na sua vida. E você achar que está certo sempre, que em toda discussão você tem que ganhar, não dá. Você se torna chato, chata. E outra coisa, a gente não volta atrás. Quer ver? Dá outro exemplo. Você pensou uma coisa, você até falou sobre essa coisa, e não era como você achou que era. Tá bom. Então, o que você tem que fazer como um representante de Cristo? Fulano, pô, me desculpa, me perdoa, eu errei, eu pensei que era assim, assado, mas eu vi que não era assim. Então vamos zerar? Isso é humildade. É Cristo reinando na tua vida. Não é passar uma borracha e dar continuidade. Ei, tem que consertar algumas coisas aqui atrás. Não pensa que você vai agora embora e tudo que você fez agora, depois de que você conheceu Cristo, porque antes é apagado, mas depois que você conheceu Cristo, tudo que você fez antes tem que ser muitas vezes consertado, reconstituído. Você tem que, pastor Hanan, muitas vezes nós temos que voltar com aquela pessoa que a gente maltratou, que a gente achou que estava certo, e hoje a gente vê que está errado, mesmo se estiver certo, chega, irmão, peraí, vamos consertar esse negócio aqui? Eu pensava que era isso, que era aquilo, mas não era, eu errei, pô, eu vi que eu estava errado nessa situação, é voltar atrás. E tem gente que não sabe pedir perdão, tem gente que não sabe pedir desculpa. Errou aqui, irmão. Se errou com alguém, fez alguma coisa com alguém, você precisa se consertar com essa pessoa. Isso é ser nova criatura. Isso é não mais vivermos o velho homem governando. A velha natureza não governa mais. Acabou. É reconstruir laços que foram destruídos. Você precisa fazer a sua parte. Se eles não vão aceitar, o problema é deles. Porque muitas vezes a gente pensa muitas coisas e muitas coisas não são como a gente pensa. Então depois você viu que não foi daquele jeito, você tem que ter humildade. Humildade de voltar atrás e perguntar, e falar com essa pessoa, olha, eu pensei que era assim, assado, mas ó, não é nada disso. Me perdoa. Consertar. Porque a velha natureza mas não governa mais a sua vida. Diga assim, você é uma nova criatura. Fala para o seu irmão. Ei, vamos aprender a viver depois da cruz? Viver depois da cruz é ter a humildade de Cristo, a simplicidade do Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, verdades espirituais, quem está depois da cruz, o pecado não é mais Senhor, a velha natureza não governa mais, não somos mais escravos, mas libertos. Diga assim, o Senhor tirou você de escravidões. Fala para o seu irmão, fala para o seu irmão. Tu era viciado em bebida, viciado em pornografia, viciado em tantas coisas. Hoje, o Senhor tirou você dessa escravidão. Tem gente que é viciada em sexo, tem gente que é viciada em não fazer sexo. Tem intimidade, tem gente que é viciada em não fazer. E não é, estou falando intimidade com a tua esposa. Quanto mais melhor com o teu esposo. Tem gente que gosta de fazer sexo com um, com outro, com outro. E estão em Cristo Jesus. Fazem umas alianças
uns ajuntamentos só para a carne funcionar. Mas não há aliança de alma, só de sexo, só de carne. É disso que eu estou falando. Hoje estou com alguém aqui, amanhã eu estou com outro aqui, amanhã outro. Ei. O cabelo até balançou agora. Ei, para com isso. Deixa disso. O Senhor chamou você para ter uma companheira. O Senhor chamou você para ter um companheiro, solamente. E com ele, quanto mais fizer, melhor. Como Paulo fala, o corpo não é teu, é do teu marido. O corpo não é teu, é da tua esposa. Eu quero aqui passar para vocês já passei algumas verdades espirituais, agora algumas aplicações práticas para você viver, para você praticar, por estar depois da cruz. Gilda, depois da cruz, estamos depois da cruz. Quando você for para algum lugar, meu irmão, e você está num lugar e você começa a ficar sererepe, pá. Lembre-se, estou depois da cruz. Abaixa a bola, apaga o fogo. Tem gente que está muito foguento aí. Esquece que é de Cristo. Esquece que está em Cristo. Eu fico vendo. Eu não falo nada, mas não dá. Ei, acorda, Cristo. Diga assim, tu é de Cristo, fala para o teu irmão. Fala para o teu irmão, profetiza para ele. A vida, então, alguma aplicação, algumas explicações práticas para você, a partir de agora, ou de hoje, ou daqui a pouco, começar a praticar. O que é viver depois da cruz? Dizer não ao que antes dominava a sua vida. Pergunta ao seu irmão, o que dominava a sua vida? Fala para o seu irmão. Fala assim para ele, diga não. Você precisa dizer não. Ei, eu gostava muito de desenho. Eu sou um cara gosto muito de desenho. Vocês estão lembrados do Tom e Jerry? Muitos conhecem o Tom e Jerry, né? O Jerry era um rato espertíssimo. O Tom tentava pegar o rato não conseguia de jeito nenhum. Mas tinha uma situação que o rato não aguentava. Era o quê? Era o queijo, irmão. O gato botava um queijinho, o Jerry ficava o quê? Hipnotizado. O que te hipnotiza? O que domina a sua vida até hoje? O que? Que você não consegue dizer não. Tudo você diz não, mas isso você não consegue estar dominando a sua vida. Eu não estou falando de intimidade com a tua mulher, com o teu marido. Isso aí é você e teu marido. Eu estou falando de outras coisas. Eu estou falando de outros domínios. Você não consegue ver, deixar de ver cenas pornográficas. O Senhor diz para você: vença este mal. Oi? O pastor Hanan disse que tem que confessar. Primeiramente, confessa para o Senhor. E se diante do Senhor
continuar, você precisa de ajuda. Fala assim, diga não para aquilo que você domina, que dominava você. Fala para você, irmão. Aquilo que dominava você e não é bom para você. Você sabe que é pecado, que é erro, é errar o alvo. Segundo, romper hábitos que entristecem a Deus. Como eu gosto de silêncio. Precisamos romper hábitos que entristecem a Deus. A gente precisa romper hábitos que entristecem a Deus. Abandonar práticas que alimentam a carne. É o que eu falei, né? Deus está falando com você. Por isso que eu falo para você. Quer ver uma coisa? Você participar do carnaval. A sua carne no mundo espiritual vai ficar aguçada. Eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. Mas você vê que você não consegue ficar firme como você quer ficar? São brechas que você tem dado. Você é livre para fazer a vontade de Deus. Você é livre para parar de fazer aquilo que você quer. Você precisa dar uma diretriz na sua vida. Você precisa colocar regra na sua vida. E ninguém vai colocar, nem Deus, é você que coloca a regra na sua vida. É você que põe direcionamento na sua vida. Você está aqui porque você determinou que viria. Você está orando, consagrando a sua vida porque você que determinou. Porque, meu irmão, nós falamos para todo mundo, consagra a sua vida 1 hora por dia. Tem muitos que não fazem, com preguiça. Preguiça espiritual. É melhor preguiça do que relaxamento. Tem uns que têm relaxado espiritualmente. Quer viver na sua vida rasa. Não quer crescer, não quer consagrar a sua vida. Então tem gente do Ministério Amar que não está fazendo uma vez por dia uma oração de 1 hora, uma separação, orando, lendo a palavra, separado. Como é que você vai vencer o pecado? Como é que você vai vencer a situação da sua vida se você não quer consagrar a sua vida? Quantas vezes você ora por dia? Nenhuma, né? Quantas vezes você pega na Bíblia? Nenhuma, né? Quantas vezes você jejua? Já tem 1 ano que você não jejua nem 10 minutos. Então como é que você vive uma vida cristã se você não ora, não jejua e não lê a palavra? Como podemos dizer que ser cristão? Se eu não oro, não leio a palavra, não jejuo, como é que eu vou para a igreja? Não vou. Dia de Santa Ceia, a igreja tinha que estar abarrotada. Não interessa a chuva. Por quê? É o momento de você consagrar a sua vida, de você se unir a Cristo e ter eternidade. João 6:60 ele diz, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não terá vida eterna, não faz parte de mim. Olha como é que é ser importante. A ceia cura, a ceia liberta, a ceia proclama a vinda de Cristo. A ceia diz que Cristo vive dentro de nós. Tem 35 anos de evangelho. Uma vez só não tomei a ceia.
Eu fui até na igreja, mas não tomei, porque estava com muita raiva do meu cunhado. Se fosse hoje, eu mesmo com raiva eu tomaria. Depois como aconteceu, depois eu me reconciliei com ele mesmo ele tendo me dado prejuízo. Porque quem tem Cristo quer estar em paz com todo mundo. Você que tem Cristo e não quer ter paz com as outras pessoas, que cercam você, é um problema muito sério na sua vida. Você que tem Cristo e tem inimizade, você tem um problema seríssimo na sua vida. Você ainda não se converteu. Nessa área não. Porque o velho homem ainda domina você, com a raiva, porque você quer estar certo sempre, você não mede quando está errado, você não quer estar errado, mas muitas vezes você e eu estamos errados. E quando você está errado, você tem que ter humildade, simplicidade, hombridade, espiritualidade, cristianismo, para entender que você está errado e rever o teu erro. É salutar, é honroso quando uma pessoa, ela entende que errou e volta atrás. Eu me sinto tanto bem, pastor Tiago, quando eu reconheço que eu errei, eu não consigo ficar em casa, eu não consigo parar, enquanto eu não encontrar aquela pessoa, enquanto eu não chamar aquela pessoa para conversar e falar assim, eu errei, sou teu servo, me perdoa, porque eu quero continuar. Você sabe o que aconteceu quando Miriam e Arão pecaram contra Moisés? Enquanto eles não redimiram, o povo ficou parado, nada acontecia. Talvez na sua vida nada acontece, está parada, porque você ainda não reviu algumas coisas que você precisava rever. Viver depois da cruz é não deixar a mágoa, o rancor, a discussão, as adversidades, as brigarias prevalecer na sua vida. Você vai sair daqui hoje impactado com você mesmo. Você vai sair daqui hoje brigando com você mesmo. Porque você, querendo ou não, você vai entender essa palavra que Deus está mandando para você. Pagar as suas dívidas, não de dinheiro. Mas se tiver também, paga. Mas não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de dívidas com pessoas, com ofensas, com problemas, com adversidades, com brigarias. Esse sentimento que movimenta você não pode mais, não deve mais dominar a sua vida. Eu tenho um nojo dela, que pelo amor de Deus. Se você tem alguém, bispo, eu não vou conseguir, ora por ela primeiro. Vai comer, ora! Deus está mandando você orar. Porque quem precisa ser liberto é você. Porque quem está preso é você. Quem está pagando o preço é você. E o tempo já está estourado. E eu estou no primeiro ponto ainda. É complicado demais pregar. E já tem gente, ora, então eu vou parar. Não dá, né, para você desenvolver um estudo. Hã? Vou para o segundo ponto? Amém, igreja? Se não quiser, eu paro, não tem problema não. Vocês querem que eu pare? Está tarde? Não, porque se tiver, eu paro, não tem problema não. Estou falando real. Não, eu estou de boa.
Segundo ponto, então, mais o segundo ponto. Depois da cruz, vivemos uma nova identidade. Fala assim, irmão, é uma nova identidade. Fala para o seu irmão. Agora tem uma nova identidade, já viu? A nova identidade agora, o número dela é o CPF. Quem tem a nova identidade agora, é a CPF, acabou aquele número. Só vale aquele número para quem não tem a nova identidade. Eu fiz a nova identidade, agora eu só preciso lembrar do 882, que é o meu CPF. Vamos lá? Viver uma nova identidade significa o quê? A cruz não apenas perdoa, ela recria, ela inova. A cruz não só perdoa, ela vai recriar a sua vida. Quem quer que o Senhor recrie a sua vida, diga amém. Fala assim, vai ser hoje, fala para o seu irmão. Nossa nova identidade, fala assim, o Senhor está dando uma nova identidade para você, fala para o seu irmão aí. Primeiro, qual é a sua nova identidade? Quais são as qualidades, os apetrechos? Primeiro, filho de Deus. Diga assim, nós somos filhos de Deus, fala para o seu irmão. Ei, quem está depois da cruz de receber a nova identidade, não só tem que morrer para o pecado, mas entender que agora o Senhor dá uma nova identidade para você. Então você entenda que agora você é filho de Deus e tem a herança de Deus. Segundo, você é justificado pelo sangue de Cristo. Diga assim, você é justificado, fala para o seu irmão. Você sabe o que é justificado? Provado inocência. Diga assim, o Senhor prova inocência por você, fala para o seu irmão. Santificado, fala assim, irmão, nós somos santificados, fala para o seu irmão. O que é santificado? O Senhor separa você. Quem está depois da cruz entendeu que o pecado não mais pode dominá-lo, que ele tem que sair. O Senhor, ele separa você com uma marca. O diabo não pode mexer em você. O diabo não pode tocar em você. Por quê? Porque o Senhor santificou você. Ele pegou você, ele separou você. Fala assim, irmão, você está protegido, fala para o seu irmão. Não tem só deveres, no reino também tem direitos. Justificado, quer dizer, você agora é inocente perante Deus. É verdade. Só em você pensar em lutar contra o mal que é em você, se você sair daqui hoje, só em querendo lutar contra o mal, contra você confessar isso hoje, o Senhor vai justificar você pelo sangue dele, e você vai ser santificado, e você também vai ter habitação do Espírito Santo. Diga assim, o Espírito Santo mora dentro de você, fala para o seu irmão. Quem está depois da cruz tem o Espírito Santo como habitação. O Espírito que vai guiar a sua vida, o Espírito que vai direcionar a sua vida, Ele é o teu Deus, Espírito Santo. Amém? Viver depois da cruz é andar como filho, não como escravo. Pensar como quem foi lavado. Falar como quem foi transformado. Você foi transformado. Diga assim, você foi transformado. Fala para o seu irmão. Viver depois da cruz, escuta só, é andar como filho e não escravo. Pensar como quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E falar como quem foi transformado. Você não foi só mudado. Você foi transformado. Diga assim, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Guarda esse negócio aí, você tem um papelzinho para anotar? Anota. Anota aí, bota no teu celular. Só esse pedacinho aqui, ó. Vai ser muito bom para você anotar. Vai ser importante você colocar. Guarda isso.
falar bem devagarzinho, palavra por palavra, para você guardar no seu coração. Você não vive mais para provar quem é. Você não vive mais para provar quem você é. Você não faz um esforço danado para provar que você é bom, que você é isso, que você é aquilo, que você é de Deus. Não é? Você vive para provar para os outros quem você é e não consegue. Quanto mais você prova para o teu marido que você vê que não dá. Quanto mais você prova para a sua esposa que você a ama, mais você não consegue provar. Mais você prova que você é uma pessoa boa, você não consegue, porque você quer provar para os outros. Você não vive mais para isso. Diga assim: eu não vivo mais para provar quem eu sou. Agora você guarda isso aqui. Você vive a partir de quem Cristo já declarou quem você é. Você vive a partir daquilo que Cristo disse que você é. Quem você é? Filho de Deus. Quem você é? Um cristão que vive depois da cruz. Quem você é? Uma pessoa que representa Cristo aonde você for. Quem você é? Uma pessoa que tem o coração voltado para Deus. Quem você é? Uma pessoa que não olha mais as circunstâncias e as adversidades para agradar a Deus. Quem você é? Uma pessoa que não guarda mais mágoa de ninguém. Agora a tua vida é Cristo. Arthur, tu foi chamado para ser de Deus, Arthur. Giovana, Jesus é o centro da vida de vocês. Saiam hoje com essa certeza. O quê? Repetiu o quê? Esse agora? Você não vive mais para provar quem é.